Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? O caso que eu vou contar hoje é o caso do Lucas Terra, que ocorreu lá em 2001, é um caso bem antigo. Talvez você não se lembre, mas ele é um caso que continua aberto e a gente tem esperança de que a família consiga justiça o quanto antes. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos que eu postar aqui. Dá um like no vídeo que me ajuda muito, deixa no comentário se você conhecia esse caso, se você lembra dele ou se você não conhecia e se você quer que eu traga algum outro tema para o canal. Então, bora pro vídeo. O Lucas Terra nasceu no dia 20 de outubro de 1986 em Salvador, na Bahia. Ele é filho da Marion e do Carlos Terra e possui dois irmãos mais velhos, Carlos Felipe Terra e o Carlos Terra Júnior. O Lucas passou uma parte da infância dele na Bahia, depois a família dele se mudou para o Rio de Janeiro, até que em 2000 a mãe dele recebeu uma proposta da irmã para trabalhar em um restaurante da família em Florença, na Itália. Então o plano era que fosse ela, o Lucas e o marido Carlos, já que os outros dois filhos já eram maiores de idade, já moravam sozinhos e não queriam sair do Brasil. Então o plano inicial era que a Marion fosse primeiro para a Itália para ajeitar as coisas lá e depois o Carlos iria com o Lucas. Então no dia 20 de dezembro de 2000, a Marion embarcou para a Itália e o Carlos e o Lucas embarcaram para Salvador no dia 6 de janeiro de 2001. O Lucas era um menino muito religioso, um menino de muita fé. Ele tinha apenas 14 anos, mas ele foi descrito pela mãe, pela família dele, como um garoto muito carinhoso, que evangelizava, que ia atrás de dependentes químicos na rua, de pessoas em situação de rua, para falar sobre a palavra de Deus. Ele era muito, muito carinhoso mesmo, muito empático e ele frequentava uma igreja no Rio de Janeiro, mas em Salvador ele encontrou uma igreja onde ele se sentiu muito bem, que foi a Universal de Santa Cruz, e lá ele fez muitos amigos, assim, muito rápido, e isso acabou chamando a atenção de um dos pastores, o pastor Silvio Galiza. O Lucas, como eu falei, ele tinha esse dom de evangelizar, então o pastor convidou o Lucas para trabalhar na igreja, né, como obreiro e ser um auxiliar ali. E o Lucas, para ele foi uma coisa muito importante. Um dia até chegou em casa falando que ele ia lavar os banheiros na igreja, que ele ia ajudar com a limpeza e tal, só que ele falou isso de uma forma muito feliz, sabe? Ele estava realmente muito animado em poder ajudar de qualquer forma. Ele era realmente um menino muito, muito precioso. Então, esse pastor, Silvio Galiza, era um pastor auxiliar também. Ele tinha sido expulso de uma outra igreja. Nessa comunidade aí, ele ficou conhecido como o secretário do diabo. Não foi dito por que ele foi expulso, nada foi explicado, mas sabe-se que ele foi expulso. E ele estava nessa igreja de Santa Cruz, ele conheceu o Lucas e gostou bastante dele, né? Convidou ele para ser obreiro na igreja, só que ele começou a criar uma obsessão com o Lucas, uma obsessão assim que chegou a incomodar outras pessoas. As pessoas comentaram que ele ficava muito em cima do Lucas e ficava incomodado quando o Lucas conversava com outras garotas, quando ele estava próximo de outras garotas. Nesse meio tempo aí, o Lucas acabou conhecendo uma menina que não teve o nome divulgado. Eu vou chamar ela aqui de Ana. Ele se apaixonou pela Ana. A mãe dele falou, o pai dele falou que era uma paixão assim de adolescente, uma paixão, a primeira paixão dele, que arrancava o suspiro, que ela era o primeiro amor dele. Então ele estava muito encantado com essa menina
e essa menina correspondia. Então eles meio que começaram a namorar, mas aquele namorinho bem, sabe, inocente, bonitinho. Mas esse pastor Silvio não gostou nada disso e ele não escondia, e as pessoas começaram a achar bem esquisito mesmo o jeito que ele tratava o Lucas. Como eu falei, o plano da Marion era ir primeiro para a Itália, ajeitar as coisas lá, e ela voltaria mais ou menos em abril para buscar o marido e o filho, para ajeitar a documentação, tudo bonitinho. E em fevereiro teve uma noite que o Lucas ficou até mais tarde na igreja com um colega. Eles estavam ajudando em algumas questões administrativas. O pastor Silvio chegou e falou para eles ligarem para os pais e avisarem que eles iam dormir na igreja, porque já estava tarde, já passava das 9 da noite, era perigoso eles retornarem sozinhos, e assim eles fizeram. Só que o pastor deu para o menino um travesseiro e mandou o menino dormir no banco da igreja, e o Lucas ele chamou para ir dormir no quarto com ele. O Lucas era um menino muito obediente e muito inocente. Então não se sabe por que ele aceitou, pela questão da ingenuidade dele, sabe, da inocência, ele não viu mal nenhum e foi. E não se sabe se aconteceu alguma coisa nessa noite, mas sabe-se que o Galiza dormiu na mesma cama que o Lucas. O pai do Lucas em nenhum momento ficou sabendo de nada disso. Esses boatos que ocorriam ali eram só com os membros da igreja e o pessoal meio que abafava, e mesmo entre si eles achando estranhos, não saía dali essa questão do pastor ter uma fixação com o Lucas. E o Carlos, o pai dele, não tinha noção de nada disso, e para ele o filho dele estava seguro, o filho dele estava dentro de uma igreja, né? Que é lugar mais seguro que isso, não tem. E enfim, ele dormiu na igreja e no dia seguinte as pessoas já meio que descobriram, já começaram a comentar, e por conta disso os superiores do Silvio Galiza transferiram ele para uma outra igreja, a igreja do Rio Vermelho. Mesmo tendo sido transferido para uma outra igreja, o Silvio continuava com passe livre na igreja de Santa Cruz, então ele tinha total acesso a qualquer hora do dia e da noite. Nesse ponto, o correto seria os superiores ali chamarem os pais do Lucas, pelo menos o pai dele que estava no Brasil, e conversar, expor a situação e falar: olha, aconteceu isso, o que você quer que a gente faça? A gente, né, denuncia, faz alguma coisa? Mas não. A única preocupação deles foi que o caso ali fosse abafado e esquecido. Em nenhum momento eles tiveram uma preocupação real com o Lucas. O dia do crime, no dia 21 de março de 2001, o Lucas levantou cedinho. Ele era muito rigoroso com todas as coisas dele e ele tinha alguns trabalhos para realizar no templo. Então ele levantou, se arrumou, comeu e botou uma calça jeans, uma camiseta branca e saiu às 6h30 da manhã e foi para a igreja. Depois ele voltou no almoço, às 1 da tarde, conversou com o pai dele, almoçou, falou como que estava sendo o dia dele, o que mais ele ia fazer, falou que ele ia para a igreja de Pituba para encontrar um amigo. Depois ele chegou, retornou para casa às 5 da tarde, tomou um banho, se arrumou de novo e falou para o pai dele que ia para o culto dessa vez. Ele abraçou o pai dele, beijou e foi. E essa foi a última vez que o pai dele viu o Lucas com vida. No culto, os amigos dele falaram que ele estava com muita energia, que ele louvava a Deus, que ele orava, pedia proteção para sua família, do jeito dele sempre muito alegre, sempre muito empático, muito carinhoso. E mais ou menos às 9 da noite, acabou o culto, ele foi conversar com a Ana, que era aquela menina que ele gostava, que ele estava namorando. E enquanto eles estavam conversando, o pastor Silvio chegou e num mau humor e pediu que o Lucas o acompanhasse, e o Lucas, muito obediente, simplesmente foi, seguiu o pastor e deu tchau para a menina e foi embora. E o pastor ia levar o Lucas para a igreja do Rio Vermelho.
O Lucas tinha um horário para chegar em casa, que era às 9h30, e ele nunca ultrapassava esse horário, era muito, muito difícil. Quando ultrapassava, era porque ele estava fazendo alguma coisa da igreja, e ele ligava sempre para avisar o pai que ia se atrasar um pouco, que ia demorar um pouquinho, e mais ou menos a hora que ele ia chegar em casa. Como ele foi com o pastor Silvio para essa igreja de Rio Vermelho, e sem o consentimento do pai, o Silvio não tinha o consentimento do pai do Lucas para levá-lo para outro lugar, para outro bairro, ele se atrasou um pouco. Então deu 9h30, ele não chegou e não ligou. Quando foi 9h50 mais ou menos, o Carlos já ficou muito preocupado, porque 20 minutos era, pra gente pode ser pouca coisa, mas pro Lucas era uma coisa absurda mesmo, coisa que ele nunca fazia. Então ele já ficou preocupado e já se vestiu pronto para sair para procurar o Lucas, quando o telefone tocou às 9h50, e era o Lucas falando que estava no bairro de Rio Vermelho e tinha acompanhado o pastor Silvio pro templo de lá, porque ele tinha convidado o Lucas para evangelizar, e que estava tudo bem, que ele dormiria na igreja de Santa Cruz com o pastor, porque ia ficar tarde. E aí o pai dele se acalmou o coração. Ele falou que a voz do Lucas estava calma, estava tranquila. Ele falou que ele estava no ponto de ônibus, né? E então ele ficou super tranquilo, falou: tudo bem, né? Meu filho vai dormir na igreja, ele tá com o pastor, tá com o responsável. Apesar do pastor tirar o filho dele de um bairro para outro sem o consentimento dele, ele ainda estava com um pastor, né, um adulto. Então ele sentiu uma confiança, já um conforto, e falou: tudo bem, filho, tarana. E aí o Lucas desligou. E apesar disso, o Carlos disse que uma angústia muito grande tomou o coração dele. Ele passou a noite inteira em claro, com aquela coisa no peito dele. Ele não sabia o que era, não entendia. Ele sabia que o filho dele estava na igreja, mas ele sentiu uma angústia muito grande e não via a hora do Lucas chegar. Então, às 5 da manhã, ele levantou, viu a cama do Lucas arrumadinha, e ele disse que aquilo foi um negócio assim muito estranho para ele. Ele saiu às 5 da manhã para ir atrás do Lucas na igreja de Santa Cruz. Chegando na igreja de Santa Cruz, Carlos perguntou onde estava o seu filho, e ele foi informado que o Silvio tinha levado o Lucas para a igreja de Rio Vermelho. Então ele seguiu para essa igreja. Quando ele chegou lá, ele encontrou o Silvio, e o Silvio falou que tinha enviado o Lucas para a igreja de Pituba e que tinha deixado ele no ponto final do ônibus. Ele gritou com o Silvio, perguntou, né, falou: você tirou meu filho do bairro, levou ele para outro lugar sem meu consentimento. Eu achei que ele ia estar lá em Santa Cruz, e aí falaram que ele estava aqui, agora ele não está aqui, está em Pituba. Então ele saiu e foi direto para a igreja de Pituba. Chegando lá, ele encontrou o pastor Fernando Aparecido, e esse Fernando disse que nem tinha visto o Lucas por ali. E aí ele também ficou nervoso, gritou com o Fernando, falou que, né, ele era um dos superiores, ele era o superior de alguns dos templos da região, e ele tinha a obrigação de saber, né? O Lucas era um obreiro e um pastor tinha levado ele para outro lugar, então ele tinha a obrigação de saber onde estava o filho dele. E o Fernando mais nada falou, então ele saiu e começou a andar nas ruas procurando pelo filho dele, mostrando foto do Lucas, perguntando se as pessoas tinham visto ele, e as respostas eram sempre negativas. Até que ele resolveu ir até a delegacia para abrir um boletim de ocorrência. Só que quando ele chegou lá, ele foi informado de que tinha que aguardar 48 horas para conseguir abrir o BO. Isso era 2001. A lei de busca imediata foi instaurada só em 2005. Então não tinha muito o que fazer, ele tinha que esperar. O delegado falou que era comum que adolescentes voltassem depois desse período, então ele teria que esperar. Mas obviamente o Carlos não ficou parado e foi para as ruas para procurar o filho dele, para mostrar foto, para tentar encontrá-lo.
Nessa busca, ele teve a ajuda de alguns amigos e amigos do Lucas, e quando foi mais ou menos 3 da manhã, ele foi até a igreja de Santa Cruz, porque ele pensou, eu preciso estar lá se o Lucas retornar. E às 5:30 da manhã, um amigo do Lucas chegou no templo de Santa Cruz, e os dois decidiram ir juntos até Rio Vermelho para confrontar o Silvio Galiza. Chegando lá, o Silvio estava saindo de uma sala sem camisa. O Carlos entrou gritando, perguntando onde estava o filho dele, onde ele tinha deixado o filho dele. E aí o Silvio falou pro Carlos que tinha enviado ele para Pituba, só que tinha deixado ele em frente ao Ceasa, no bairro Chapada do Rio Vermelho. E aí o Carlos, na hora, percebeu que ele estava mentindo, porque da primeira vez ele falou que tinha deixado ele no ponto final do ônibus e dessa vez em frente ao Ceasa. Então ele não falou mais nada e saiu. O Carlos, nesse ponto, já tinha mandado imprimir alguns panfletos com o rosto do Lucas, cartaz de procurado, né? E então ele foi para buscar esses panfletos quando ele recebeu uma ligação no celular dele. Era um homem se dizendo obreiro da igreja e dizendo que a polícia tinha ligado falando que encontrou um corpo carbonizado em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. O Carlos achou estranho, porque só o Lucas tinha esse telefone celular dele, né? Não fazia ideia quem que era esse cara, mas mesmo assim ele seguiu até o IML para ver o corpo e na esperança de que não fosse o filho dele. Ele chegou a ver o corpo, só que para ele não tinha nenhuma semelhança com o Lucas, e é bom lembrar que o corpo estava carbonizado. E então ele foi embora, aquilo meio que deu um alívio para ele, um alívio momentâneo, né? Tipo, não é meu filho, mas ele ainda está desaparecido. Então ele voltou a sua atenção aos cartazes. Só que ele ficou sabendo pela polícia que na quinta-feira, um dia após a ligação do Lucas, algumas testemunhas viram uma perua Kombi entrando nesse terreno baldio e tinha 3 homens nela. E do lado de fora tinha 2 homens em uma moto, meio que de guarda ali. Esses homens na Kombi tiraram alguma coisa, um caixote, e atearam fogo, e aí a Kombi e a moto vazaram dali. E aí então, né, o pessoal viu o fogo ali e chamaram a polícia. Ele achou estranho, né? Mas mesmo assim ele não deu muita atenção a isso e manteve mesmo o foco dele nos cartazes do Lucas. Após 12 dias de buscas, a polícia já estava envolvida, já estava realizando as buscas oficiais pelo menino. O pai dele estava no bairro Boca do Rio, espalhando alguns cartazes do Lucas, quando ele recebeu uma ligação do filho dele, Carlinhos, perguntando aonde ele estava. Aí ele falou, né, que ele estava lá no bairro, e depois de alguns minutos, os 2 filhos dele chegaram, acompanhados de mais 2 amigos e um policial. E aí eles deram a notícia pro Carlos, uma notícia aterradora, de que havia uma grande possibilidade de que aquele corpo carbonizado fosse do Lucas, porque eles identificaram que as roupas, o resto, né, das roupas, pertenciam ao menino. E enquanto tudo estava rolando, a Marion não tinha nem ideia que o filho dela estava desaparecido. Ela estava achando estranho porque ela conversava com o Lucas todos os dias por telefone, e já fazia 12 dias que ela não conversava com ele. Ele estava sempre preocupado ou não estava em casa, e ela começou a achar estranho, mas ninguém tinha falado nada, então ela estava meio tranquila. E então a irmã dela levou ela para almoçar em um restaurante que ela gostava, e aí no meio do caminho a irmã dela começou a chorar e falou que o Felipe estava desaparecido e que estavam procurando por ele. E aí a Marion ficou desesperada, a irmã dela não teve coragem de falar que era o Lucas. E aí ela falou, não, eu preciso ir pro Brasil, eu preciso ajudar a procurar meu filho. E aí ela antecipou um pouquinho a ida dela pro Brasil
e desembarcou na Bahia. Nesse ponto, a família já estava reunida, estava todo mundo procurando pelo Lucas e eles receberam a confirmação por alguns exames que o corpo era mesmo do Lucas. Só que eles precisavam realizar um exame de DNA muito detalhado, muito minucioso, que na época não se fazia no Brasil. Eles enviavam, quando era necessário, eles enviavam para Portugal. E a família teria que pagar $5.000 para realizar esse exame, o que é um absurdo, porque deveria ser dever do Estado. E então eles começaram a fazer vaquinha, desesperados para conseguir, né, fazer o exame, até que eles conseguiram o valor que precisava e conseguiram enviar o corpo do Lucas. E foi confirmado que sim, era ele. Nesses exames que foram realizados, a autópsia, foi confirmado que o Lucas tinha sido amarrado e amordaçado e que tinha sido torturado, e não foi possível concluir se ele sofreu algum tipo de abuso sexual, mas acredita-se que sim. Depois disso, o corpo dele foi colocado dentro de um caixote de madeira, atearam fogo com ele vivo. A causa da morte dele foi pela carbonização, ele estava vivo ainda. E nesse caixote de madeira conseguiram detectar alguns panfletos de conteúdo religioso e um produto inflamável que foi utilizado para colocar fogo no caixote. Foi somente depois de 41 dias da morte do Lucas que a família conseguiu sepultar o corpo do menino e, né, dar um velório digno para ele. Lembrando que a família só podia sepultar o corpo do Lucas após o exame de DNA. Então, por isso que demorou todo esse tempo, porque eles tinham que arrecadar o dinheiro, tudo. E porque parecia que as autoridades não estavam colaborando com o caso dele. Então, depois deles sepultarem o menino, começou a verdadeira guerra com a família Terra, porque eles precisavam identificar o assassino ou os assassinos do filho. O principal suspeito era o pastor Silvio Galiza, já que tinha todo aquele histórico dele ser possessivo e ter esse comportamento muito esquisito com o Lucas. E foi confirmado através dos exames que os tecidos utilizados para amarrar e amordaçar o Lucas eram cortinas do templo de Rio Vermelho, assim como os panfletos que foram encontrados no caixote, aqueles panfletos religiosos pertenciam à igreja de Rio Vermelho. O Carlos escreveu um livro chamado Lucas Terra, Traído pela Obediência, que conta a história completinha do caso do filho dele. E nesse livro ele chega a falar sobre uma suspeita que ele e a família têm de que a igreja estivesse talvez subornando as autoridades, porque realmente eles tiveram muita dificuldade, o processo todo foi muito moroso. E para vocês terem uma ideia, uma perícia só foi feita na igreja de Rio Vermelho após 122 dias do crime. Gente, uma perícia. A gente sabe que o essencial é assim que é encontrada, né, a vítima, isola a área e faz a perícia. Foram 122 dias de espera e, obviamente, não foi encontrado nada. Todo mundo deu seu depoimento, os amigos do Lucas, o pessoal da igreja, e foi dito que muita gente da igreja sofreu muita ameaça dos superiores ali, né, o pessoal maior ali, para que não desse depoimento, mas mesmo assim todo mundo foi muito corajoso e falou mesmo tudo que eles sabiam, tudo que eles tinham visto. E só que o Silvio não deu o depoimento dele. Ele nunca foi, e só com as evidências também que tinham já daria para solicitar uma prisão preventiva dele, e isso nunca foi feito. O Silvio só foi dar o depoimento dele porque um dia ele estava em frente ao templo lá
e alguns amigos do Lucas viram que ele estava ali e arrastaram ele à força até a delegacia, porque senão ele não teria ido. E ele mesmo falou isso depois, que ele só foi porque ele foi arrastado. A família do Lucas também não parou um minuto, eles denunciaram o crime para todos os órgãos possíveis, Ministério Público, foram até a ONU, foram no Ministério da Justiça, todos os lugares que eles podiam ir, eles foram. Eles acamparam em frente ao Fórum Rui Barbosa, na Bahia. Todos os lugares. Eles correram muito atrás para fazer as coisas andarem. E o inquérito do caso do Lucas só foi concluído, o prazo é de 30 dias. Ele só foi concluído 7 meses depois da morte dele. E mesmo assim, esse documento, a família acreditava que era muito fraco, porque só tinha o Silvio como suspeito e tinha aquelas testemunhas que viram mais outras 4 pessoas, mais outros 4 homens na noite que atearam fogo no Lucas. E também porque o Silvio não seria capaz de fazer tudo sozinho, carregar um caixote com o corpo dentro seria muito pesado para ele, e ele também não sabia dirigir, então como ele ia dirigir a Kombi? O Silvio foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, mas ele não foi preso. E o Carlos decidiu fazer uma vigília em frente ao Ministério Público na Bahia. E durante essa vigília ele deu várias entrevistas, ele se fez ouvir, tudo que ele podia fazer, que estava ao alcance dele, ele fez para chamar a atenção para o caso do Lucas. Nesse tempo que o Carlos ficou de vigília, ele foi muito atacado por alguns fiéis da Universal, pessoas falando que ele estava acabando com a imagem da igreja, mas ao mesmo tempo ele também recebeu apoio de outros líderes religiosos de todas as religiões, da Umbanda, da evangélica, da católica, que é o que realmente importa. E o Silvio só se tornou réu oficialmente no dia 22 de setembro de 2002. Então, agora, sabendo que haveria um julgamento, era mais uma pequena vitória para a família Terra. Mas o julgamento só ocorreu em 2004, ele teve início no dia 9 de julho e uma duração de 3 dias. No julgamento, o Silvio negou todas as acusações e a defesa dele chegou a pedir que não fossem mostradas fotos do Lucas carbonizado, porque isso atrapalharia a defesa do Silvio. Sim, eles pediram isso, o que foi negado. E eles também apelaram para intolerância religiosa, o que também não deu certo. Sobre essa questão da intolerância religiosa, a promotoria mostrou algumas páginas da Bíblia e um jornal da igreja que foram encontrados junto ao corpo do Lucas, que estavam colados nas costas dele, e a pele dele acabou protegendo essas páginas, então ficou como evidência. Depois de 3 dias de julgamento, o Silvio foi declarado culpado pelo homicídio do Lucas e pegou uma condenação de 23 anos e 5 meses em regime fechado e também o pagamento das despesas processuais, mas ele recorreu, conseguiu a anulação do julgamento e em dezembro houve um novo julgamento onde ele foi condenado a 18 anos em regime fechado. O juiz do caso chegou a declarar que, embora não houvesse como provar, era bem claro que houve sim abuso sexual no caso do Lucas. Até o ano de 2006, o Silvio nunca falou nada sobre o caso, ele sempre negou tudo, até que ele resolveu dar uma entrevista ao programa Linha Direta, onde ele participou, junto com os advogados dele. E nessa entrevista exclusiva, ele falou sobre a motivação do crime e contou o que teria acontecido. Segundo ele, o Lucas estaria na igreja de Pituba, ele falou que tinha enviado o Lucas para lá, e o Lucas acabou flagrando o Fernando Aparecido da Silva, aquele pastor que eu já tinha comentado no começo, e Joel Miranda, os dois mantendo relações dentro da igreja. E vocês sabem como a homossexualidade é vista dentro da religião, e
sem contar que os dois eram casados, então eles estavam mantendo uma relação homossexual e extraconjugal dentro do templo. Então eles não podiam deixar que aquilo saísse dali de jeito nenhum, e isso fez com que os dois homens, prendessem o Lucas no subsolo da igreja, e foi onde eles amarraram ele, amordaçaram e torturaram o Lucas. E, segundo Silvio, houve abuso sexual também. Ele também chegou a falar nesse depoimento que ele permaneceu calado por ameaças. Ele sofreu ameaças, a família dele também, e porque ele teria recebido uma quantia mensal, e também porque ele ia receber um apartamento, mas que até aquele momento ele já estava cansado e ele resolveu contar a verdadeira história. Depois disso, ele deu o depoimento oficial ao Ministério Público, onde ele contou mais alguns detalhes, e ele falou que naquela noite, depois do Lucas ter sido amarrado, o Fernando levou o Lucas até a igreja de Rio Vermelho, e o Lucas chegou com o olho vermelho, com cara de choro, e estava triste, visivelmente triste. E o Silvio perguntou para ele o que tinha acontecido, e o Lucas teria dito para ele somente que ele flagrou os dois pastores, mas não chegou a entrar em detalhes sobre os outros acontecimentos. Então ele falou que o Fernando levou o Lucas de volta para a igreja de Ipituba, eles saíram em um Gol verde, e ele só foi ver o Fernando no dia seguinte, pela manhã. Ele disse que foi até a igreja de Ipituba, ele precisava pegar alguns papéis da administração ali, e ele viu que tinha um caixote na igreja, e esse caixote estava coberto por um lençol branco e parecia que tinha duas pernas dobradas e dava para ver um pouco delas. E o Fernando chegou e falou pro Silvio que ele não deveria ter visto aquilo. E foi então que, segundo ele, o Fernando teria passado a ameaçá-lo. E com isso tinha mais dois suspeitos do crime. O Ministério Público solicitou que a Igreja Universal apresentasse os dois para darem o depoimento deles, mas a igreja não fez isso e também não passou o endereço deles, e os dois conseguiram fugir, conseguiram seguir para outro lugar, para outro estado, e meio que ficou por isso mesmo. Então o Carlos resolveu fazer o papel que deveria ser da polícia e começou a rodar o Brasil inteiro atrás desses dois. Ele estava sempre por dentro do que o pessoal falava ali, né, nos templos, e sempre que ele ouvia um boato de que um dos dois estava em um lugar, ele ia para esse lugar para se certificar de que o pastor estava ou não. Até que ele ouviu que o pastor Joel estaria no município de Breves, no Pará, e não só estava lá, como ele estava pregando também. Ele estava sendo acobertado por outros sacerdotes e ele estava pregando. Sim, ele estava pregando. Então ele se disfarçou, foi e conferiu que o Joel realmente estava lá. E aí ele juntou algumas evidências e voltou para a Bahia, foi até a polícia e entregou, né? Ele fez um dossiê e entregou esse dossiê para a polícia, e aí sim a polícia foi atrás do Joel e conseguiu prendê-lo em Breves, no Pará. O Joel foi detido em 2007 e em 2008 a polícia de Pernambuco conseguiu encontrar o Fernando em Jaboatão dos Guararapes, o prendeu e transferiu ele para a Bahia. A Igreja Universal bancou todos os custos da defesa dos dois pastores. Ela estava realmente empenhada em provar a inocência deles e que eles ficassem livres. E realmente eles ficaram. Em 2011, houve uma audiência de instrução onde foi decidido que eles iriam a júri popular, mas em 2013 a juíza designada falou que os recursos não eram suficientes para a manutenção de um julgamento. Então o júri popular estava fora de questão. Em setembro de 2019, o Superior Tribunal Federal decidiu a favor do recurso
E por algum motivo a defesa dos dois pastores perdeu o prazo para recorrer, então não tinha mais como, e isso foi em setembro de 2019. Infelizmente, o pai do Lucas não pôde acompanhar essa decisão. Ele faleceu em fevereiro de 2019, mas ele nunca deixou de lutar pelo filho dele, pela justiça no caso do filho dele, e a Marion segue lutando com seus dois filhos para ver esse caso finalizado. Os dois pastores ficaram 18 meses presos, mas foram soltos e eles seguiram a vida deles normalmente e pregando e como se nada tivesse acontecido. Em 2020 veio a pandemia, o que atrasou ainda mais o julgamento, e o julgamento só foi ocorrer no dia 26 de abril de 2023. Então ele teve duração só de um dia e no dia 27 já saiu a sentença. Os depoimentos deles não batiam e até a esposa do Fernando contradisse algumas coisas que ele falou. E os dois foram condenados a 21 anos de prisão em regime fechado. Eles foram declarados culpados e condenados por homicídio triplamente qualificado, emprego de meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima, ocultação de cadáver e motivo torpe. Mas a sentença deles cabia recurso e, obviamente, eles recorreram e houve anulação desse julgamento, e a família segue aguardando o agendamento de um novo julgamento. A Universal emitiu um comunicado falando que os pastores eram pessoas de bem e que eles iam continuar exercendo as suas funções, e eles continuam até hoje. Enquanto isso, a Marion segue lutando e buscando justiça pelo seu filho caçula. Em uma entrevista que eu vi com a Marion, é dito por um promotor que o caso só começou a prescrever a partir de 2020, 2019, tem um motivo específico ali com os dois réus, mas não era a partir do momento que o crime ocorreu, mas sim a partir de 2019, então ele vai prescrever depois de 2040, 2043, alguma coisa assim. Eu não gosto muito de deixar minha opinião pessoal sobre os casos, mas eu só queria parabenizar os amigos do Lucas e a família dele, que não desistiram em momento nenhum. Os amigos dele foram muito solícitos desde o começo e falaram tudo o que ele sabia, até algumas pessoas na igreja que não eram muito próximas do Lucas. Então eles foram muito fortes mesmo. E a família dele, por tudo que eles passaram e ainda passam, eu só espero que eles consigam dar um ponto final nessa história. E a Marion teve uma neta que nasceu 1 ano depois, e no dia do aniversário do Lucas. E para ela fala com muita alegria dessa neta. Então é bom saber que em meio a tanta coisa ruim, ela tem um motivo para sorrir ainda, além dos dois filhos dela, é claro. E para finalizar o vídeo, eu só vou ler uma passagem do livro do Carlos, que ele escreveu e que acabou ficando famosa para quem conhece o caso. Abre aspas. Foi sem minha intenção que Silvio levou o Luquinha para outro bairro, na noite do dia 21 de março de 2001. Lucas Terra, carinhosamente chamado por todos de Luquinha, foi traído pela obediência. Então é isso, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e me deixem saber aqui nos comentários se vocês querem que eu traga algum outro tema. E vou pedir para vocês me seguirem no Instagram, porque eu já falei no vídeo passado, vou continuar falando. Eu vou começar a fazer enquetes para saber o que vocês querem que eu traga futuramente. Eu vou postar algumas enquetes ali e vai ser legal se vocês participarem. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui e até a próxima.